Olá, eu me chamo Bruna Calazans e no vídeo de hoje vou trazer um pãozinho caseiro, super fofinho e que tem uma validade bem legal. Então, antes de começar o vídeo, se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixa o seu like e vamos lá? Para a receita, eu vou precisar de 1 kg de trigo, 5 colheres de açúcar e 1 colher de sal, as colheres são de sopa. Coloquei aqui 1 colher de manteiga, bem cheia, eu deixei na colher para vocês verem que ela está realmente bem cheia. 20 gramas de fermento biológico seco, então tá aqui o fermento, 2 pacotinhos, cada pacotinho vem 10. 2 ovos, não vou virar muito para não cair. E 450 ml de leite. Então na bancada eu irei colocar 1 kg de trigo. Irei colocar o açúcar e o sal. Então, vou misturar o açúcar e o sal no trigo. Vocês podem misturar com a mão, com a colher, com a faca, tá certo? Uma faca peixeira. Eu tô misturando com essa espátula aqui porque ela é bem mais prática, tá? Então, misturei só pra agregar, né, esses ingredientes secos. E agora eu vou colocar o fermento em pó. E vou misturar também para espalhar por toda a receita. Para a partir daí poder começar a colocar os líquidos, certo? Então a gente tem que misturar bem para não ficar uma quantidade de fermento, uma quantidade de trigo, desculpa, sem fermento, né? Ele não ficar bem misturado. Então, a mesma coisa, é como se a gente estivesse traçando uma massa. Pronto, vou fazer um buraquinho aqui. E vou colocar os ovos. Vou colocar a manteiga. Você também pode usar margarina, mas eu tenho a preferência por manteiga. E eu vou iniciar a mistura. Colocando o leite no meio. Esse leite, ele não precisa ser morno nem quente, tá? Temperatura ambiente. Eu não coloco ele quente. Algumas receitas de pão, o leite, ele é quente para ativar o fermento. Mas nesse aqui eu não coloco ele nem quente, nem morno. Tá? Até porque corre o risco, quando você esquenta muito o leite, ele faz com que o fermento ele perca a sua função, a sua ação. Ele não vai agir, né? Que muitas pessoas chamam de queima de fermento. Então, eu vou colocando aos poucos. Porque caso ele já pegue textura, eu posso parar. Vai depender de uma massa para outra. Existem trigos, farinha de trigo, que ela pega mais leite. Existe farinha de trigo que ela pega menos leite. Então, por isso que a gente coloca aos pouquinhos, tá? Não coloque tudo para a massa não ficar mole. Se por um acaso você passou, né? Você coloca um pouco mais de leite, um pouco mais de trigo para endurecer a massa. Se a massa ela não pegou um ponto legal, você vai colocar um pouco mais de leite. Tá? Mas não passa de 500 ml. Então, eu vou fazer aqui o processo para iniciar a sova. Pronto, eu já adicionei todo o leite e tô retirando todos os pedaços da bancada e unindo aqui. Agora, eu vou começar a sovar a massa, tá? Eu vou sovar até ela ficar uma massa sem grãos, né, ela ficar bem homogênea. Então, eu vou sovar mais ou menos 10 a 15 minutos. E o tempo da sova, ela vai depender muito da força que você coloca, do movimento, do processo, né, do esticar, o quanto você estica a massa. Então, vai variar muito.
vocês vão observar o tempo que a massa de vocês, ela vai criar uma textura homogênea, tá? Mais lisinha. Então, eu vou sovar aqui e vou mostrar a vocês como ela fica depois de sovada. Pronto, gente, tô sovando ela, já tá boa, tá certo? Vocês vão ver a textura que ela fica, ela já não fica tão granulada quando a gente abre. E a espessura, quando ela volta, a espessura não, a textura, ela fica bem lisinha. Então, eu vou pegar uma bacia. Então, pega uma bacia que vocês usam só pra alimento, tá? Essa é bem grandona, que é onde eu bato o bolo. E vou colocar ela aqui pra descansar. Vou passar o plástico filme pra não ressecar. E vou deixar descansar de 20 a 30 minutos. Pronto, aqui nossa massa descansou por aproximadamente 30 minutos. Ela cresceu e aí a gente vai retirar e trabalhar ela. Tá vendo? Ela cresceu bastante. Aqui tá a massa. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir ela. E vou cortar os pãezinhos, tá? Eu vou fazer aqui agora um pão recheado de frango, tá? Eu vou abrir a massa. Depois que abrir a massa, eu vou recortar ela no formato quadrado. Eu vou mostrar a vocês como vai ficar. Eu cortei com a ajuda de um bisturi. Mas se você não tiver, você utiliza uma faquinha. Ou você tenta abrir o mais próximo possível de um quadradinho, tá? A massa ela tem que ficar bem fininha, porque quando ela passa pelo segundo processo de fermentação, né, o de descanso, ela vai inchar bastante. Então, ela acaba ficando uma massa grossa. Então, puxa bastante para ela ficar fininha. E a gente aproveitar com bastante recheio dentro da massa, tá? Para não ficar aquele pão muito maçudo. Eu vou colocar recheio. Aqui é um frango. Ele tá bem cremosinho. Foi cozido até reduzir o máximo o caldo dele. E eu adicionei azeitona e milho verde. Tá? A quantidade vai ficar ao seu critério. Vou colocar um pouco mais. Também tem que cuidar para não colocar muito e não conseguir fechar. Eu vou trazer as pontas pro meio, tipo um catavento. E vou colocar um palito prendendo todas essas massas. A pontinha da massa, vou mostrar a vocês, deixa eu tirar aqui novamente. Cada pontinha, ela vai ficar em cima da pontinha de baixo. Eu vou colocar em cima e eu vou colocar em cima. Pra quando eu espetar o palito, eu pegar as 4 massas. Então, eu vou colocar aqui uma azeitona e vou espetar. Retiro. E coloquei ali na forma. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como fica, tá? Pronto, agora eu vou fazer o sabor pizza. Eu vou fazer outra forma, que é bem semelhante, é igual, né, ao pão caseiro. Eu vou abrir a massa e vou colocar o recheio e vou enrolar. Ele vai ficar tipo um pão enroladinho. Como ele ficou aqui essa pontinha, eu vou cortar. E vou colocar aqui queijo por toda... Queijo, presunto. Aqui eu tenho queijo mussarela, presunto e queijo prato. Eu coloquei orégano, tá certo? Pra ficar um sabor de pizza. E vou colocar também cebola e tomate. Eu gosto muito com cebola e tomate. Porque dá uma impressão que a gente tá comendo um misto. Fica muito gostoso. Então, a cebola eu parto fininha, tá?
Pra não ficar... Tem gente que não gosta muito, então quando come acaba... Quem vai vender, né, acaba não pedindo outro. Então quando a gente coloca a cebola muito fininha, isso vai até facilitar o paladar de quem não gosta muito de cebola, tá? E vou colocar algumas rodelas de tomate. E vou enrolar. Você pode fazer esse pão pequenininho, do jeito que eu tô fazendo aqui. E você pode abrir uma massa bem grande e fazer um pão grande, tá? Eu coloquei bastante recheio, ele tá fugindo um pouquinho aqui pela lateral. Aí ele fica assim, esse rolinho. Então, esse aqui foi o excesso de recheio. Se você quiser também que mostre o recheio de dentro, você pode dar uns cortes. Quando ele descansar aqui, inchar e que ele assar, ele vai dar uma aberturazinha aqui e o recheio vai ficar à mostra. Então, eu vou fazer isso com o restante da massa. Você pode utilizar também recheio de bacalhau, recheio só de queijo, de carne de charque ou carne seca, né, em alguns locais. Aí o recheio vai depender do sabor que você mais gosta, do sabor que você prefere, a preferência aí da sua casa. Sardinha, a gente tem várias opções, tá? Então, a criatividade é de vocês. Pronto, montei todos eles, tá? Deu mais 2 pãezinhos desse aqui de pizza. E eu vou cobrir com um pano e vou levar pra descansar um pouquinho. Vou deixar ele descansando por 30 minutos pra levar ao forno. Aqui os pães já estão descansados. Eu vou passar, pincelar, né? Gema de ovo. Eu coloquei um pouquinho de nada de água. Muito pouco. Só pra ela ficar mais molinha. E eu consegui passar facilmente nos pães. Então... Vou colocar orégano em todos eles, que eu gosto muito. Do visual e também do sabor que o orégano traz. Então, vou colocar o orégano em todos, vou levar eles ao forno, forno mínimo, tá? Aqui o meu forno mínimo é 160 graus, e por aproximadamente 25 minutos, ou até dourar. Então, vou ficar de olho até dourar os pãezinhos. Como de um forno para o outro muda muito, então é bom que você tenha atenção no seu forno, né? Fique sempre de olho para ver o tempo que vai passar no seu forno. O tempo do seu forno é diferente do meu, é diferente, né? Ele pode ser novo, ele pode ser velho. Cada forno ele vai ter um tempo diferente de assar as coisas, né? A gente dá uma média, então uma média de 25 minutos. Vou levar agora para o forno e já já eu trago para vocês verem como ele vai ficar. Gente, aqui estão nossos pãezinhos. Eles já assaram. Ele fica assim, ó, um pouquinho douradinho embaixo, tá? É quando ele tá bom. Então, eu vou partir um pra vocês verem como ficou. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Ele fica simplesmente maravilhoso, uma delícia. E eu vou mostrar como ele ficou por dentro. Bem fofinho. E ele fica bem recheado, tá? E agora eu vou partir um de frango, pra vocês verem como ele ficou. Então, mãos à obra, vão pra cozinha e quero ver vocês fazendo. Então, quando fizer, nos marque lá no Instagram, @BrunaCalazãesCakes. Até a próxima!